Maldade, eu acho isto uma maldade. Cláudia Moraes está connosco, muito boa tarde, psicóloga que hoje nos acompanha, seja bem-vinda. Pronto, as maldades já estamos nós muito cientes que acontecem, especialmente entre crianças e adolescentes e tudo mais. Não sei como é que é de fazer a pergunta, mas este tipo de complexos que se criam numa fase tão inicial da vida são muito marcantes e difíceis de passar? Podem ser muito marcantes. Nem sempre deixam aquilo que vulgarmente chamamos de traumas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que as crianças e os adolescentes podem ser, de facto, muito cruéis uns para os outros. Mas desses comentários, alguns profundamente maldosos, também podem surgir coisas boas, nomeadamente a capacidade para contornar o problema, para brincar com o problema. Eu acho muito curioso e muito positivo o facto de a Cristina já ser capaz de brincar com esta questão, já ser capaz de fazer humor. Sempre que nós utilizamos o humor para nos referirmos a algo que nos fragiliza, involuntariamente nós controlamos melhor o problema. Agora, eu também gostava de dizer que, neste caso, como noutros, muito provavelmente, há uma parte da dor, do sofrimento, que vem de fora, mas há uma outra parte que vem sobretudo de crenças irracionais, de pensamentos que estão distorcidos. Ou seja, porque se por um lado é verdade que a Cristina ouviu muitos comentários, e alguns, como eu já disse, muito maldosos, também é verdade que nada faria com que a Cristina tivesse de se esconder, por exemplo, nos balneários femininos. Aquilo que acontece muitas vezes é que a própria pessoa exacerba o problema. Eu sou muitas vezes confrontada em contexto clínico com mulheres que, por exemplo, comprometem as suas rotinas diárias precisamente em função destas dificuldades. Desde mulheres que deixam de ir à praia porque têm uma manchinha na perna e que acham que toda a gente vai ficar a olhar para elas. Aqui estamos a falar peço desculpa, de uma crença irracional. E eu gostava de deixar aqui uma outra nota, nomeadamente para a Cristina, que tem uma filha. Quanto maior for a capacidade da Cristina para lidar com esta questão, maior será também a sua competência para aceitar eventuais diferenças que a sua filha possa vir a ter em relação às coleguinhas. Porque a sua filha pode até ter um peito considerado normal, mas terá com certeza outras diferenças que será importante que ela própria aceite. Estamos rodeados de estereótipos, não é? Em revistas, a comunicação social, por aí fora. Também acabam por perturbar um bocadinho quem se acha diferente, ou menos normal. Também não ajuda muito todas estas revistas, nas televisões, nos filmes, etc. Este culto à beleza e à magreza e, enfim, a um rabo como deve ser, a um peito que também empinado e tudo mais, às formas ditas assim. Leonor, eu gostava só de dizer que se essa pressão, por um lado, existe, também é verdade que nós somos, entre aspas, bombardeados com imagens muito diferentes. A Leonor há bocadinho fazia referência às manequins. Sim. Eu não gostaria de ter o corpo igual ao de uma manequim, como aquelas a que se referia. No entanto, há mulheres que as idolatram. Claro. Mas também há quem idolatra a Pamela Anderson ou a Jennifer Lopez, claro, que, como todos sabemos, têm muito mais curvas do que se calhar algumas mulheres desejariam. Portanto, essa também pode ser uma falsa questão. De facto, se nós nos pegarmos a uma determinada imagem e que fizermos toda a força para corresponder a essa imagem, não estamos a fazer mais do que distorcer os nossos pensamentos, porque isso pode, de facto, estar a ser apenas sobrevalorizado por nós, não tanto pela sociedade, percebe? Percebo. Em relação ao peito, que é a questão da Cristina, já termino aqui com a Cláudia, que é para voltar a falar consigo. Mas em relação aqui ao peito, os homens não têm esse problema. Alguns até têm, não é? Esses até se queixam quando têm demais, quando ficam mais gordinhos. Portanto, é uma coisa só mesmo de mulheres. E, como a Cristina referiu, nem com outras pessoas ela estaria à vontade. Nestes casos, e uma vez, enfim, não recorrendo à cirurgia em primeiro lugar, que tipo de instrumentos podemos utilizar, para além do humor, por exemplo, para aceitar esta questão? Em contexto clínico, as estratégias passam muito por técnicas cognitivo-comportamentais, ou seja, porque quando nós alteramos o nosso pensamento em relação a estas questões, inevitavelmente também se altera a forma como nos sentimos em relação a elas. Depois, por outro lado, a simples possibilidade de estas mulheres poderem conversar com outras mulheres que até podem não ter exatamente a mesma dificuldade, mas que terão outras, porque, como eu dizia há pouco, todos nós, inevitavelmente, temos alguma coisa no nosso corpo
corpo de que não gostamos, excetuando muito provavelmente as tais manequins ou as pessoas que se sentem efetivamente seguríssimas. Eu diria que 90% das pessoas não se sente assim e, portanto, trata-se de aceitarmos-nos tal como nós somos, até porque em relação ao peito, felizmente, existem já respostas eficazes, nomeadamente a colocação de implantes mamários, mas existem muitas outras questões no nosso corpo que podem não ter resposta dessa natureza e, portanto, as coisas passam muito mais por aceitarmos-nos tal e qual como nós somos e fomentarmos a nossa autoestima. O seu marido, como eu estava a referir há pouco, contribuiu também bastante para